Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades do livro que eu deixei para vocês fazerem em relação à região Nordeste. Tem algumas questões, que são voltadas para questões sociais da região Nordeste e para o desenvolvimento econômico também. Serão as páginas 86, 87, 88, 90 e 93. Neste número 1, está pedindo para observar as imagens. Imagem 1, homem trabalhando na torre de farinha de macaxeira em Araioses, Maranhão. Fábrica de malharia em Fortaleza, no Ceará. Comunidade carente em Salvador. E bairro Aldeota, em Fortaleza. O que essas imagens querem mostrar para a gente? Querem mostrar a diferença em relação ao poder aquisitivo, as desigualdades sociais que existem na região Nordeste. Lembra que nós conversamos, que eu falei para vocês, a região Nordeste, ela é uma região muito heterogênea. Existem muitas desigualdades sociais nesta região. As desigualdades sociais, gente, elas existem em todas as regiões do Brasil. Tá bem? Mas na região Nordeste, essa desigualdade, ela se torna mais expressiva, principalmente quando a gente fala em relação ao problema da seca, que grande parte da população enfrenta. Nessas imagens, nós vemos o homem trabalhando na torre da farinha, na torra, da farinha de macaxeira, torrando a farinha. Nessa imagem, nós vemos a diferença. Um trabalho ele é artesanal, manual, e o outro já é industrializado, já é mecanizado. A imagem 3 e a imagem 4, nós conseguimos perceber essa diferença, essa desigualdade social mais acentuada. Nós conseguimos perceber pelas construções, pelas moradias. A comunidade carente, nós vemos que as moradias são em forma de aglomerados, são construções precárias, inacabadas, diferente do bairro Aldeota, em Fortaleza. Número 2. Comente as diferenças entre as imagens 1 e 2. Já comentei com vocês, A imagem 1 mostra um processo artesanal de produção de farinha. A imagem 2 mostra a produção de tecido que é feita na fábrica. As imagens 3 e 4. A imagem 3 mostra a moradia de uma comunidade carente, enquanto a imagem 4 mostra prédios onde moram pessoas de melhor condição social, de maior poder aquisitivo. 3. Para você, por que ocorrem essas diferenças na região Nordeste? Essas diferenças vão ocorrer em função das diferenças em relação ao poder aquisitivo. A região Nordeste é muito heterogênea, possui muitas desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais, gente, elas são reflexos de governos, são reflexos da forma como a região Nordeste ela foi povoada, da forma, inclusive, gente, é um reflexo da distribuição de sesmarias lá quando instaurou o regime de capitanias hereditárias. Então, é um reflexo histórico da ocupação dessa região. Página 88. Escreva 2 motivos que explicam o grande crescimento populacional das capitais nordestinas. A modernização econômica, o êxodo rural, lembrando que o êxodo rural é a saída do campo para a cidade, o crescimento do turismo, a instalação de indústrias, entre outras. Lembra que a industrialização, gente, o processo industrial, ele é acompanhado pela urbanização, pelo crescimento das cidades. Então, aquela cidade que está se industrializando, ela também vai se urbanizar muito rápido. 2. Salvador e Fortaleza, em 2010, ocupavam, respectivamente, a 3ª e a 4ª colocação entre as maiores cidades do Brasil. Escreva 2 problemas que essas cidades passaram a enfrentar depois que se tornaram grandes. São problemas que toda metrópole vai enfrentar. Engarrafamento, congestionamento do trânsito, poluição atmosférica,
em função de gases poluentes que são emitidos pelas indústrias, pelos veículos, condições de moradia precárias. Então, a cidade ela não tem infraestrutura, ela não possui infraestrutura para toda a população que reside ali. Inclusive em relação à questão de emprego, que não tem emprego para todo mundo. Então, vai ter um setor informal muito grande, né? Muitos vendedores ambulantes. Problemas relacionados a trânsito congestionado, falta de infraestrutura para atender a toda a população, problemas ambientais em função da poluição por indústrias e automóveis, acúmulo de lixo, dentre outros. 3. Quais foram os principais fatores que propiciaram a instalação de indústrias no Nordeste? Os incentivos fiscais. Incentivos fiscais, gente, lembrem-se, são situações que o governo vai criar para beneficiar a indústria, para beneficiar a empresa. Por exemplo, isenção de imposto, né, desconto em impostos, doação de lotes para que essa fábrica se instale. Até mesmo, gente, nessa isenção de impostos, pode haver um combinado da fábrica ficar, por exemplo, 10, 20 anos sem pagar conta de luz. Ou seja, é uma forma de tornar a região atrativa para essa indústria. Os incentivos fiscais, os terrenos mais baratos e principalmente a mão de obra de baixo custo. Quais as principais regiões industriais do Nordeste? Capitais como Fortaleza, Recife, Salvador e cidades como Campina Grande, na Paraíba. E a cidade de Campina Grande, gente, ela vai se destacar, né, em função do desenvolvimento tecnológico. E todas essas capitais que a gente citou aqui, elas também vão se destacar em função dos institutos de ensino, institutos tecnológicos de ensino. Página 90. Quais são os principais fatores que atraem milhões de turistas brasileiros e estrangeiros para o Nordeste? São vários fatores, né? Visita as cidades litorâneas para conhecer, revisitar o passado histórico, né? As cidades religiosas, as praias, a paisagem natural, os monumentos naturais, né? As manifestações culturais, como assim manifestações culturais? Carnaval, o frevo e a culinária. Qual a importância do turismo para a economia nordestina? É extremamente importante na geração de renda, na geração de emprego, para melhorar as condições sociais da região. Importante fonte de geração de renda e de emprego. Quais são as principais manifestações culturais do Nordeste que atraem turistas para a região? Festas juninas, carnaval e festas típicas. 4. Que modalidades de turismo são praticadas na região Nordeste? Onde ocorrem? O turismo religioso em Bom Jesus da Lapa e Juazeiro do Norte e o turismo de aventura na Chapada Diamantina. O passado histórico, as praias e monumentos naturais, as manifestações culturais e religiosas e a culinária nordestina. O turismo gera renda, impostos e empregos para a sociedade. O carnaval e festas juninas. Essas 4 afirmativas é para a gente numerar, de acordo com a ordem do acontecimento. Então, qual vai ser o primeiro acontecimento? O passado histórico. O próximo acontecimento, o turismo, que vai gerar renda, imposto e empregos para a sociedade. O carnaval e festas juninas. O turismo religioso em Bom Jesus da Lapa e Juazeiro do Norte. Página 93. Por que o Nordeste tornou-se um grande produtor agrícola no Brasil? Por conta da modernização do campo, da modernização agrícola, não só agrícola, mas a modernização na pecuária também. A instalação de grandes projetos de irrigação, que permitiu, né, desenvolvimento agrícola nas regiões mais secas. Qual a importância da introdução de novas criações
e culturas nas atividades agrícolas nordestinas. A medida deve ter como consequência o aumento da geração de renda e empregos, melhorando as condições de vida e diminuindo o êxodo rural. Resolva a palavra cruzada escrevendo o nome de algumas culturas e criações características do Nordeste. Essa palavra cruzada tem a palavra Nordeste, né, escrito na vertical. Eu já trouxe ela resolvida. A gente pode colocar a cultura da mandioca, do gado, camarão, bode, feijão, soja, tilápia e flores. Finalizamos a correção, nós vamos dar continuidade agora com o conteúdo. Nós vamos tratar agora sobre as questões sociais do Nordeste. Nós já vimos, né, já falei para vocês, que a região Nordeste ela apresenta grandes desigualdades sociais, assim como as várias regiões do Brasil. Cerca de 18% da população adulta é analfabeta. A expectativa de vida é a menor entre as regiões brasileiras. Cerca de 70 anos. Na região sul é de 75 anos. E essa expectativa de vida, gente, é o reflexo do acesso que a população tem a medicamentos, do acesso que a população tem à saúde. Renda média mensal de cerca de R$ 734 contra R$ 1.309 no Centro-Oeste. Mais da metade dos domicílios do Nordeste não tem coleta de esgotos, ou seja, a população ainda sofre com doenças em função do esgoto que não é coletado e também em função da água potável que não chega às suas residências, da água tratada. Os problemas sociais no chamado polígono da seca são bastante conhecidos por todos, mas nem todos sabem que não precisava ser assim. Eu trouxe para vocês essa charge, gente, fazendo uma crítica, né? Uma charge que faz uma crítica a questões políticas, porque denominou-se indústria da seca. Por que indústria da seca? Porque os políticos fazem da seca, gente, como se fosse uma indústria para angariar votos, para conseguir votos dos eleitores em época de eleição. Os políticos vão nessas regiões mais carentes e oferecem, né, a construção de açudes, de poços cartesianos. Eles falam que vão resolver o problema da seca para essa população e acabam não resolvendo. E acabam usando, né, a questão da seca para mascarar os outros problemas que existem na região Nordeste. Problemas como má distribuição de renda, baixo investimento em educação e concentração de terras. O que é a concentração de terras? Lembra que nós já estudamos sobre monoculturas? As monoculturas, elas são desenvolvidas em extensas propriedades, em propriedades muito grandes. Essa propriedade, ela está concentrada na mão de quem? Na mão de apenas um dono. E aquele pequeno agricultor que tem uma terra bem pequenininha, ele não consegue competir com esse grande proprietário. Esse grande proprietário, se ele precisar, ele consegue empréstimos altos no banco. Ele consegue investir na modernização do campo. Esse pequeno agricultor, ele não consegue fazer esse investimento. Ele não consegue fazer essa competição com o grande produtor. Então, esse pequeno produtor acaba sendo engolido pelo grande produtor, pelos grandes latifundiários, que são aquelas pessoas que possuem imensas propriedades. E, na maioria das vezes, essas propriedades elas nem chegam a ser cultivadas. Eu colho se chover. Se chover, eu não colho. O que quer dizer isso? Este é o agricultor, é o sertanejo, que está falando que se chover, ele vai ter produtos para colher. A agricultura dele vai ter sucesso. Se chover, eu não colho. É o político. Se chover, como que ele vai conseguir voto? Como que ele vai conseguir enganar os eleitores, fazendo promessas e promessas e depois não vai cumprir? É essa a questão. Nessa imagem aqui, eu estou trazendo para vocês
Construções de palafitas da favela Ilha de Deus, no Recife. Palafitas, gente, construção de palafitas são casas de estacas de madeira. São casas que têm a sua estrutura toda de madeira. E aqui nós temos o acampamento de Sem Terras, União da Vitória, às margens da rodovia BR-163, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, todas essas questões sociais da região Nordeste, gente, muitos políticos vão usar a seca como desculpa para falar que a região Nordeste tem todos esses problemas porque não chove. Mas, na realidade, existem outros problemas que contribuem para este baixo desenvolvimento social ou para todos esses problemas sociais que existem na região Nordeste. O polígono das secas é essa região aqui, representada pela tonalidade amarelo mais escuro. Polígono das secas, observem, atinge até o estado de Minas Gerais. É uma região, gente, o polígono das secas, com muita escassez de água, com um clima muito semiárido, com um regime de chuvas, gente, muito baixo. E isso acaba influenciando na maneira de vida das pessoas, como as pessoas elas vão viver e desenvolver as suas atividades, criação de gado, desenvolvimento agrícola. Como eu disse para vocês, aqueles grandes proprietários, eles não sentem tanto a questão da seca, porque eles conseguem investir na modernização agrícola, eles conseguem investir na irrigação. E aqueles pequenos produtores, aqueles pequenos proprietários de terra, são eles que sentem este problema da seca. Inclusive, nesta região, em função da escassez de chuva, da escassez hídrica, algumas localidades já são consideradas regiões desérticas. Migrações da região Nordeste. Desde o final do século XIX, a região Nordeste ela é característica por expulsar pessoas. Como assim expulsar? As pessoas elas vão sair dessa região, elas vão se direcionar para outras localidades, sempre à procura de melhores condições de vida. Esse fluxo migratório da região Nordeste, ele vai reduzir de fato a partir de 1980. Quando vai haver o que nós chamamos de migração de retorno. Vamos chegar lá para vocês entenderem o que é a migração de retorno. Este mapa mostra o fluxo de migração entre 1980 e 1990. A gente observa que o maior fluxo, gente, acontece da região Nordeste para o estado de São Paulo. Da mesma forma que tem esse fluxo para o estado de São Paulo, a partir de 1980 existe um fluxo inverso, saindo do estado de São Paulo em direção aos estados da região Nordeste. Essa é a que chamamos migração de retorno, porque as condições econômicas da região Nordeste, o desenvolvimento está melhorando em função das indústrias que estão se instalando nessa região. E alguns programas governamentais. Então, a região Nordeste está se tornando atrativa para essa população, enquanto as grandes cidades da região Sudeste, como São Paulo, está apresentando muitos problemas, como nós já vimos, problemas urbanos e problemas ambientais e de infraestrutura. Então, essas pessoas que outrora saíram de sua região e vieram para a região Sudeste, grande maioria agora está retornando para o seu estado de origem. Esta é a chamada migração de retorno. As migrações que aconteceram da região Nordeste foram por diversos motivos. Seca, más condições de vida, desigualdade social e econômica. Então, as pessoas que migram, gente, que saem de um local e se mudam para outro local, elas sempre vão procurar melhores condições de vida. Elas sempre vão sair de determinado local por motivos que não vão atender naquele momento, né, as necessidades de sobrevivência dessa pessoa. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, páginas 95, 97 e 100. Nós vamos finalizar o estudo sobre a região Nordeste.
Na próxima aula, nós vamos iniciar com a região Sudeste. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.